Olá, mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota e hoje vamos conversar sobre doenças respiratórias associadas à Covid-19. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles são veiculados também nas rádios Universitária FM e na rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Bom, nossa convidada é a doutora Erideise Gurgel. Ela é médica otorrinolaringologista, trabalha no Hospital Agamenon Magalhães e também é professora no curso de medicina da Universidade Católica de Pernambuco. Nosso convidado é Ângelo Riso. Ele é chefe do serviço de pneumologia do Hospital das Clínicas da UFPE, é pneumologista e alergologista. Vamos começar esse programa de uma forma meio didática, né? Tentando compreender quais os órgãos compõem o sistema respiratório que podem estar associados à Covid-19. Então, gostaria de passar essa pergunta inicialmente para a doutora Erideise. Em primeiro lugar, muito obrigada, Valdir, uma boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Na verdade, esse vírus ele tem um tropismo pelo sistema respiratório, e ele pode afetar tanto a via respiratória alta como a via respiratória baixa. Na via respiratória alta, você pode ter um acometimento das fossas nasais, da orofaringe, da região das amígdalas e vai descer pela hipofaringe, afetando depois a via aérea inferior, os pulmões. Tá certo? Então, dentro da área respiratória alta, os locais de maior acometimento são as fossas nasais e a faringe. Bom, doutor Ângelo, quais são as características desse vírus que o tornam um agente infeccioso típico do sistema respiratório? Primeiramente, uma boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Mas esse vírus ele tem um tropismo especial por alguns receptores chamados receptores da enzima conversora de angiotensina, que bundam no sistema respiratório. E aí ele usa esses receptores como ganchos para se localizarem, para se agarrarem aí e penetrarem nas células e começarem a se multiplicar. Nessa fase inicial, o sistema respiratório é acometido, mas em fases posteriores, outros sistemas também podem ser bastante acometidos. O trato gastrointestinal, os rins, os olhos e outros sistemas. E por que o novo coronavírus é potencialmente tão danoso? Bom, ele é danoso em alguns indivíduos e a gente não sabe por quê. Cerca de 80% da população tem a forma leve da infecção e alguns até são assintomáticos. 20% tem uma forma um pouco mais grave e em torno de 5% tem a forma muito grave. Afora fatores predisponentes como doenças pré-existentes, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, hipertensão, afora esses fatores predisponentes, incluindo a idade, aí a gente não sabe por que alguns pacientes, alguns indivíduos são acometidos pela forma mais grave e outros não. Não só pessoas idosas morrem por conta da infecção pelo coronavírus. Pessoas jovens também têm morrido, pessoas abaixo de 50 anos têm morrido também. A gente acredita, pelo menos especula-se que haveria uma predisposição genética, mas isso ainda é uma especulação. Doutora Erideise, algumas pessoas, dentre os sintomas que apresentam, reclamam, às vezes, de problemas na garganta. Que relação pode existir? Normalmente, o vírus ele leva a um processo inflamatório, a uma gripe seca. A gente chama de gripe seca porque ela é sem secreção. Então, o paciente ele pode ter, sim, um ardor nasal inicial e um ardor em garganta. Então, normalmente, quando a gente faz a avaliação da orofaringe, a gente não verifica grandes quantidades de exudato ou pus em amígdalas ou faringe, mas a gente consegue avaliar e verificar uma hiperemia global, tanto das tonsilas palatinas como da parede posterior da faringe. E a gente, quando observa, vê tudo vermelho. Só que, normalmente, é muito comum também o paciente, além de se queixar de um ardor nasal,
muitos pacientes se queixam de anosmia. E, atualmente, a gente verifica que existe um quadro leve da COVID, onde o paciente inicia apenas com quadro de febre, dor de garganta e diminuição do olfato. Atualmente, esses 3 sintomas associados, eles já nos dão um forte indício desse diagnóstico. Então, o principal acometimento da garganta seria o quê? Uma dor de garganta, uma dificuldade para deglutição, mas sem a gente verificar pus e exudato nessa garganta. Doutor Riso, outro sintoma que as pessoas apresentam é o da falta de apetite, né? Então, a gente já está fazendo aí uma conexão entre garganta, paladar, mas a partir de um problema que tem origem no sistema respiratório. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas conexões aí. Bom, a perda de olfato leva também à perda de paladar, porque na boca, na língua, nós sentimos apenas o doce, amargo, azedo e salgado. O resto, tudo é o olfato. E o coronavírus, ele compromete as células olfativas, como bem disse a doutora Aridez, a colega Aridez, e provoca essa anosmia. Isso leva também à perda de apetite. Mas, como todas as doenças, de um modo geral, e as infecciosas também, você tem uma liberação de uma série de mediadores que, por um lado, provocam febre, pelo outro, provocam uma sudorese e provocam também a perda de apetite, a falta de vontade de comer. Isso tudo é uma espécie de resposta do organismo na tentativa de conter essa viremia, de conter essa agressão. Doutor, o que a medicina fala é que a pessoa asmática ela pode estar mais suscetível a um agravamento da doença. Isso é mito, isso é verdade? De que maneira as pessoas que são asmáticas elas podem se preparar melhor para uma eventualidade de serem acometidas pela doença? Bom, o paciente asmático ele não tem uma predisposição a pegar o vírus, a se infectar pelo vírus, tá certo? A predisposição dele é igual a de todos. Entretanto, aqueles asmáticos mais graves, que estão tendo crises com frequência, que não estão bem controlados, assim como qualquer infecção respiratória, e em particular no coronavírus, isso pode agravar a infecção, tanto fazendo com que o paciente piore a sua asma, quanto também deixando ele mais debilitado e, com isso, a infecção sendo mais intensa e a resposta a essa infecção também do organismo sendo mais intensa, provocando uma situação grave. Pacientes que têm asma bem controlada, que têm asma uma vez na vida, de vez em quando, pacientes que, apesar de usarem medicação regularmente, então assintomáticos, esses têm a mesma chance de vir a ter a doença grave que a população em geral. Doutora Erideise, ainda falando sobre a asma, né? A asma que causa aquele problema de falta de ar nas pessoas, e o novo coronavírus ele também tem como um dos principais sintomas exatamente a falta de ar. Até que ponto as pessoas podem se confundir entre estar tendo uma crise de asma ou estar tendo uma crise associada já à chegada da Covid? A COVID ela tem 3 fases bem delineadas. Então, a gente tem aquela fase 1, a fase inicial, que é a fase da replicação viral e do início dos sintomas. Então, normalmente, essa falta de ar, a asma comum, simples, sem ser o início de um quadro de COVID, ela vai constar com a falta de ar, o broncoespasmo, tradicionais deste paciente. O paciente acometido do COVID, ele vai ter uma fase inicial, onde ele não vai ter muita falta de ar. Isso vai durar uns 3 a 4 dias. A partir do 5º dia, ele entra numa fase inflamatória e em torno do 10º dia ele pode ir para uma fase hiperinflamatória. É nesta fase inflamatória, depois do 5º dia, que os sintomas de falta de ar vão surgir. E é muito importante esse paciente, caso ele comece a ficar dispneico, ele procurar o seu médico. Porque se a saturação de oxigênio desse paciente começar a cair muito,
ele já tem uma restrição respiratória e ela começar a cair muito, e se mantiverem os sintomas de febre, angústia respiratória, diminuição de olfato e paladar, aí a gente vai estar diante não de uma crise de asma ou de um quadro viral comum, mas sim fortes indícios de haver a COVID, com a necessidade da avaliação do médico, além dos exames de controle. Doutor Riso, a rinite, ela não teria uma ligação direta com a COVID, por ser mais uma reação alérgica mesmo, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre rinite, que traz alguns sintomas também de coriza, de tosse, né? Às vezes de catarro. Então, assim, quem tem alergia não é necessariamente um paciente uma pessoa predisposta para a COVID-19. Não, até onde eu sei, a rinite não predispõe à infecção pelo coronavírus. A rinite, principalmente a rinite alérgica, as rinites são diversas doenças, você tem a rinite infecciosa também, quando você tem uma gripe, mas a rinite alérgica ela se caracteriza mais por espirro, coriza, coceira no nariz e obstrução, que vem já de longa data. As infecções virais, e aí inclui-se também o coronavírus, podem provocar sintomas rinocinusais, mas, de um modo geral, mais voltados para cefaleia, dor de cabeça, coriza, obstrução nasal e febre. Normalmente, a rinite alérgica ela não provoca febre. Esses seriam assim, os sintomas diferenciais entre um e outro. Entretanto, nesse tempo de pandemia, todo mundo é suspeito de estar infectado até prova do contrário. Então, se você está com uma rinite que mudou de características, é importante que você pense que você pode estar com coronavírus. O senhor falou bem, né? O fato é que está todo mundo apavorado, são tantas informações e às vezes faltam informações básicas, né, que deixem as pessoas um pouco mais seguras. Mas assim, a gente continua essa nossa conversa no próximo bloco, porque a gente vai agora para um pequeno intervalo. Então, até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre doenças respiratórias associadas à Covid-19. Estamos recebendo de forma remota, claro, a doutora Erideise Gurgel, que é médica otorrinolaringologista, trabalha no Hospital Agamenon Magalhães e é professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco. Também o doutor Ângelo Riso, que é pneumologista e alergologista. Ele é chefe do serviço de pneumologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Bom, tem, pelo menos até mim, chegado várias pessoas que falam que têm feito o teste para a Covid-19 e esse teste tem dado negativo. Inclusive, a minha própria filha, ela chegou a fazer esse teste também. O esposo dela deu positivo. Ela convive no mesmo apartamento com o esposo, apresentou os sintomas e fez o teste, e o teste deu negativo. Quer dizer, ela vai ter que fazer um outro teste para poder, a contraprova, para poder saber se realmente foi Covid-19 ou não. Por que esses testes falham? E qual o risco de as pessoas, achando que não estejam com a doença, porque fizeram o teste e deu negativo, elas se tornarem um agente potencial de transmissão da doença? Doutora Erideise. Excelente essa pergunta. Quando o paciente está na fase inicial, que é a fase da replicação viral, nos 3 primeiros dias, às vezes, dependendo da carga viral, ele pode ter o teste negativo. Um teste negativo não significa a ausência da COVID. O que a gente aconselha é aguardar 72 horas e repetir o teste. E também precisa ver qual tipo de teste é feito. Uma sorologia, por exemplo, o ideal de ser feito o exame de sangue e a sorologia é após o 10º dia, me corrija, doutor Ângelo, se eu estiver errada, mas a sorologia, o ideal é ser feita após o 10º dia,
e nos primeiros dias dando negativo, o ideal é 72 horas após você detectar. E depende muito do tipo de teste. E outra coisa que tem acontecido também com o suave nasal e faríngeo é na hora da coleta do exame. Então, às vezes, não sendo aquele teste rápido só para detectar a presença do vírus no dedo, mas o teste feito com o suave, muitas pessoas que estão coletando, às vezes elas coletam de forma inadequada e o teste vai dar negativo. Então, teste negativo não implica em o paciente não estar com Covid. O ideal, principalmente se ele teve um contato direto ou se ele tem a sintomatologia exuberante, é aguardar 72 horas e repetir o teste. Doutor Ângelo Riso, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. E, se pudesse complementar, sobre as dificuldades que as pessoas estão tendo para efetuar esses testes, né? Muitas estão tendo que recorrer à rede privada, pagando caríssimo para poder fazer o teste. Como todos os testes diagnósticos, os testes diagnósticos de coronavírus têm as suas particularidades e os seus defeitos, vamos chamar assim. Ou seja, testes falsos positivos e falsos negativos. Os falsos positivos são poucos. Os falsos negativos, esses que você comentou, ele depende do tipo de teste, depende do momento que o teste é feito, como falou a evidência. Nos primeiros 8 dias, 10 dias, o teste que busca encontrar o RNA do vírus, ou seja, a partícula genética do vírus, aquele que se faz com cotonete no nariz e que tem que ser lá para trás, na parte quase da garganta, entrando pelo nariz, e que é um pouco incômodo, e por isso, muitas vezes, o técnico faz só na pontinha do nariz. Esse é o teste que detecta o vírus em si, tá certo? O RNA do vírus, ele pode ser falso negativo, principalmente se feito muito cedo e também se feito tarde demais. O outro teste, o teste sorológico, ele visa identificar no sangue anticorpos que a pessoa produziu secundariamente à infecção, como um mecanismo de proteção. E são de 2 tipos, o IgM, que é produzido mais rapidamente para tentar conter a infecção. Essa IgM ela cai rapidamente e rapidamente também começa a subir um outro anticorpo chamado IgG. Esse IgG é que vai, teoricamente, conferir imunidade às pessoas que foram infectadas. Esse teste ele é feito no sangue e pode ser feito a partir do 12º dia. Entretanto, de novo, como a Erideise falou, é importante que num teste negativo, mas com uma clínica indicativa, que os testes sejam repetidos de acordo com o tempo de infecção. Existe um terceiro tipo de teste, que é o teste rápido, que é aquele que é feito numa plaquinha que parece um teste de gravidez de farmácia. Esse teste ele tem uma percentual de falsos negativos muito elevada e é um teste que tem sido utilizado, mas a gente precisa ter muito cuidado com ele. A dificuldade dos pacientes encontrarem ou conseguirem fazer o teste na rede pública diz respeito principalmente às políticas e à capacidade do sistema de saúde pública em ter esses testes disponíveis. Então, por conta disso, eles foram orientados para serem feitos naqueles pacientes que precisam ser internados e que estão mais graves, para ter uma confirmação. Pois é, e aí a gente fala de políticas públicas ou a ausência de políticas públicas, né? Porque uma estratégia que os países mais desenvolvidos estão adotando para conter o avanço da doença é exatamente testar a população. Aqui, para o Brasil, você pagar R$380 em um laboratório é uma coisa assim absurda, até porque você paga e muitas vezes nem tem a certeza de que aquele resultado ele vai atender aquela tua expectativa. Então, se você tem 3 pessoas em casa, imagina, 3 vezes 4, 12, isso 2 vezes vai para mais de R$2.000, né? É fora um pouco da realidade do povo brasileiro. Então, algumas pessoas estão simplesmente deixando de fazer o teste e outras estão fazendo e se decepcionando. Gostaria que o doutor Erideise pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Até para que a gente possa sensibilizar as autoridades para que haja realmente mais investimento nessa área, para que a população possa ter mais acesso público aos testes.
Excelente pergunta. Em primeiro lugar, só para se ter uma ideia, a estimativa dos epidemiologistas é que a quantidade de infectados no Brasil ela seja 7 vezes maior do que o número atual. Então, só para se ter uma noção disso. O nosso país é um país imenso e com várias particularidades. E uma coisa que a gente tem que discutir muito é a gestão e o cuidado. Então, a gente está tendo o cuidado desesperador dos profissionais de saúde, quando a gente fala em técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, lá embaixo, mas tudo deveria vir da ponta, né, de cima para baixo. Então, não está havendo, desde o início, uma política do governo federal para o estadual e o municipal, havendo ações isoladas. E por isso que muitos desastres ocorreram. Compra de respiradores, que não foram entregues, implantação e colocação de hospitais de campanha imensos, onde tem alguns locais onde que a gente já está chegando no pico da doença e todos os leitos não estão sendo aproveitados. Então, o que a gente vê é que milhões foram gastos em políticas e em ações que não estão surtindo efeito para a população. Talvez se o isolamento social ele tivesse sido mais radical desde o início, nós não estaríamos nesta fase. E o que acontece é isso, as políticas públicas elas têm que vir de cima para baixo, e isso não está acontecendo. E, com isso, milhões foram gastos de forma inadequada. Realmente, a única forma, já que a gente não tem uma vacina, e só com a vacina a população estaria segura, e por isso que a gente fala no novo normal, seria você realmente ter políticas públicas que abraçasse o país como um todo e um investimento maciço em testes. Sem isso, eu não acredito no controle completo. A gente pode ter uma segunda onda futuramente, se não houver um controle rígido de todos os processos de abertura. É isso. Ok. Bom, queria puxar um outro assunto agora, que estamos entrando no período mais frio aqui no Nordeste, né, o nosso inverno, né? Para a gente só tem 2 estações, que é o verão e o inverno. E é exatamente nessa estação que está começando agora que as pessoas costumam se resfriar mais, né? Gripar mais. Aí eu gostaria que o doutor Ângelo Riso falasse um pouco sobre isso, né? Isso potencializa assim os riscos das pessoas ou a dificuldade para os médicos identificarem que a pessoa esteja não com a Covid, mas sim com uma gripe normal. Enfim, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Bom, aqui em Recife a gente não tem muito frio, né? A gente tem a estação chuvosa e a estação mais seca. Mas em algumas cidades do interior, Garanhuns e mesmo Caruaru e outras, a gente tem, nessa fase do ano, nessa época do ano, um friozinho um pouco mais intenso e também alterações ou oscilações de temperatura entre o dia e a noite, a tarde, e tudo isso, de certa forma, faz com que as nossas defesas respiratórias se tornem um pouco mais vulneráveis. E também o frio, a chuva, tudo isso faz com que as pessoas frequentem lugares fechados. Não agora que cinemas, shoppings estão fechados, mas em situações normais, essa aglomeração transmite também, facilita a transmissão dos vírus de um modo geral, e o coronavírus, sem dúvida nenhuma, seria um deles. Por exemplo, um ônibus com os vidros fechados. Os ônibus do Recife têm ar-condicionado, mas nas demais cidades da região metropolitana, não. Esse ônibus com a chuva e os vidros fechados se torna um perigo. Sem dúvida nenhuma, ambientes fechados são mais perigosos. Tanto é que, mesmo para o coronavírus, para a transmissão do coronavírus, se você tem uma janela, se você tem uma corrente de ar, isso diminui em muito a probabilidade de você adoecer. Se você está num lugar fechado, a pessoa fala, tosse ou mesmo espirra, ela, além de eliminar aqueles perdigotos maiores que caem imediatamente no chão, em cima da mesa ou em cima do interlocutor, elimina também pequenas partículas que se desidratam e ficam boiando no ar durante vários minutos, e essas também podem ser inaladas. E a corrente de vento leva embora essas partículas menores. Doutora Erideise, estamos chegando também agora num período que é o período das fogueiras de São João. É possível que algumas pessoas, ainda mesmo que em isolamento, sobretudo pessoas que moram em casa e nas cidades do interior, que elas ainda queiram fazer a sua fogueira.
é recomendável ou elas devem esquecer a fogueira este ano? Eu acho que esse ano elas devem esquecer as fogueiras. Por quê? Porque aquela fumaça ela é tóxica e, sobretudo, para os pacientes que já têm problemas respiratórios, como asma, bronquite ou até rinite, eles podem ter uma piora das secreções e das morbidades, e se eles se infectarem pelo coronavírus, o risco de complicarem ele é maior. Então, deve ser evitado. E eu só queria falar um dado importante com relação rapidinho, doutora, que o nosso tempo está quase terminando. E se pudesse acrescentar aí a questão do fumo também, não é? Porque é outro elemento que potencializa aí os riscos da Covid. Olha, o fumo, ele realmente vai piorar as condições da via respiratória, ele piora o processo inflamatório pulmonar, ele facilita a piora também dos sintomas vasculares, e a gente sabe que a terceira fase do Covid, que é a fase da hiperinflamação, já está comprovado que aqueles pacientes que já têm uma morbidade maior pulmonar, com tuberculose ou com tabagismo excessivo, que levam ao enfisema pulmonar, eles vão realmente ter uma incidência de mortalidade maior. E a campanha de vacinação também está muito aquém, viu? Quando se falou dos quadros virais. As pessoas estão com medo de ir aos postos de saúde, não estão se vacinando contra o H1N1. E isso pode também sobrecarregar a rede e dificultar o acesso às UTIs para a Covid. Bem, qual o contato para atendimento a pessoas que estejam sem as informações necessárias, doutora, sobre a Covid-19? Com relação à Covid-19, existem links e canais de inclusive, teleatendimento pela Prefeitura e pelo Estado. Então, eles podem entrar no site da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, e lá eles vão conseguir ou atendimento via telefone ou até o teleatendimento. Eles fazem, e eles são atendidos por médicos. Ok, muito obrigado, doutora Erideise, pela sua participação. Doutor Ângelo Riso, alguma informação complementar, rapidinho, que nosso tempo já está realmente chegando no final? Não, apenas lembrar que os pacientes eles não devem procurar os hospitais, mas sim as unidades públicas periféricas para que sejam encaminhados, caso seja necessário. Ok, então muito obrigado ao senhor, muito obrigado, doutora Erideise, obrigado a todos e todas que acompanharam esse programa. Então a gente fica por aqui e o Opinião Pernambuco volta no próximo encontro.